A região da Baixada Santista tem hoje um papel importante na produção de petróleo e gás natural. A expansão dessa indústria é tema de um artigo recente da Fundação SEAD e os nossos convidados deste primeiro Descubra São Paulo são dois dos coautores deste trabalho, Cimara Parício, que é pesquisadora da Fundação SEAD, e o Birajara Campos, que é subsecretário de Petróleo e Gás da Secretaria de Energia do Estado. Muito obrigada pela presença de vocês dois, por terem vindo aqui trazer alguns esclarecimentos a respeito desse artigo. Obrigado a você. Vamos começar, então, falando justamente sobre alguns pontos desse boletim. A gente produziu uma imagem falando do avanço da exploração e produção de petróleo e gás natural no estado de São Paulo. As recentes descobertas de reservas de petróleo e gás natural na Bacia de Santos tiveram efeitos econômicos sobre a estrutura produtiva do estado de São Paulo, particularmente na região metropolitana da Baixada Santista. Entre 2005 e 2011, a participação da indústria extrativa da região aumentou de 3% para 20,2% do total do setor no estado. E considerando a indústria regional, a presença deste segmento na Baixada Santista passou de 0,2% para 6,5%. Queria começar, então, perguntando para vocês dois, começando por você, Cimar, por favor. Qual que é o impacto, do aumento dessa indústria? É suficiente, por exemplo, para provocar uma diversificação do perfil econômico da Baixada Santista? Então, Cássia, a gente acredita que a longo prazo isso vai produzir uma maior diversificação da economia da Baixada Santista, né? Que já é uma economia diversificada, tem uma série de segmentos relevantes, como o setor portuário, né? Temos também o polo petroquímico de Cubatão, todo o setor turístico. Então, quer dizer, esse segmento de exploração de petróleo e gás é um segmento a mais que vai fortalecer a economia regional, na nossa opinião. Birajara, você acha que isso ocorre mesmo a mais para longo prazo, como estava dizendo o Cimar, ou a gente tem uma perspectiva de já poder observar essa mudança, já que começou essa exploração do pré-sal por lá, por volta de 2009? Eu acho que o trabalho aponta que já houve uma mudança, né, e um efeito dessa atividade lá. E, obviamente, como é uma indústria a longo prazo, vamos assim dizer, as atividades até 2020 já estão contratadas. São concessões, né, decorrentes das rodadas licitatórias e são explorações de atividades econômicas que já estão contratadas até 2020. O que pode acontecer é talvez o ritmo não ser tão intenso, né? E é isso que se pretende monitorar. É isso que você falou, é muito importante. Já tem as contratações dos serviços até 2020, mas a gente tem também, por outro lado, uma queda recente no mundo todo do preço do barril de petróleo, né? A gente tem uma cotação de aproximadamente $60 atualmente. Qual que pode ser o impacto para esse mercado dessa queda do preço, já que a gente está falando de serviços já licitados? Tem que tipo de impacto? Não, é isso, quer dizer, o que pode acontecer, como é uma indústria de longo prazo, essas mudanças conjunturais, vamos assim dizer, de curtíssimo prazo no preço do petróleo, é lógico que acabam interferindo, mas elas não são decisivas, né? Normalmente esses projetos têm horizontes de 30 anos de duração, né, com por volta de 10 anos pré-operação. Então, são ativos e investimentos que são pensados a longo prazo. Eu acho que essa queda do preço do petróleo recente, né, pode causar alguma postergação, mas a médio prazo se imagina que a atratividade continue, né, e que até por questões contratuais isso vai ter que ser cumprido, né, nesse horizonte até 2020. Agora, a gente sabe, por exemplo, que para a extração do petróleo na região de pré-sal, que é o caso da Bacia de Santos, os custos são mais elevados. Mesmo com esse preço atual do barril de petróleo, continua sendo uma atividade que compensa? Olha, essa é uma questão mais voltada ao operador de petróleo, né? É um interesse empresarial e é uma commodity que tem um preço internacional estabelecido. De novo, quer dizer, ninguém sabe dizer esse preço para onde vai, se vai para, né, para cima e se vai ficar por muito tempo. Então, é uma empresa de risco, é um empreendimento de risco e a gente entende que essa questão
dessa atividade do pré-sal está garantida pela qualidade do óleo. Tem outros aspectos que envolvem não só o preço do petróleo, né? E eu queria saber também de você, Simara, a sua avaliação a respeito disso, se essa atratividade, mesmo com esse preço, ainda está garantida, se a gente teria um teto, não sei se é possível falar disso, de um limite, olha, até $60 a gente pode dizer que sim, um pouco abaixo já começa a ser uma questão preocupante em relação a retorno. Qual é a sua avaliação? Eu acho que, como comentou aqui o Birajara, a Petrobras tem um programa de investimentos, né? Que, claro que foi afetado recentemente por todas essas questões aí, desse período crítico, né? Mas a nossa perspectiva é que isso se mantenha nos próximos anos, né? Porque a Petrobras tem a quarta maior reserva de petróleo do mundo, né? Então, é um ativo muito valioso, assim, muito importante. Então, quer dizer, a gente acredita que isso vai se manter, esse investimento vai se manter, talvez diminua a velocidade dele. E agora uma coisa que só para comentar, que eu falei que é a longo prazo, mas tem alguns impactos já que a gente observou nos últimos anos no nível de atividade econômica da Baixada Santista, né? E isso porque essas reservas já começaram a ser exploradas. Isso já é uma realidade, quer dizer, tem um projeto de investimento a longo prazo, mas isso já foi, desde 2010 a Petrobras tem feito uma série de investimentos, né, e que já impactaram, como a gente viu agora no começo, né, já impactaram a indústria da região. De lá e a indústria da região. A gente tem mais uma imagem que mostra justamente como se deu essa evolução dessa indústria extrativa. Vamos observar. A produção de petróleo e gás natural dos campos paulistas da Bacia de Santos aumentou a partir de 2010. O índice de crescimento desta indústria foi de 443,8% naquele ano. Em 2013, São Paulo passou a ser o terceiro maior estado produtor nacional, com 117 mil barris de óleo equivalente por dia, atrás apenas do Rio de Janeiro, com 1.630.000 barris, e Espírito Santo, com 387 mil. Na transformação do óleo, o estado de São Paulo é o destaque do país, refina 43% do petróleo do Brasil. Bom, a gente observou esse dado, né, que chama atenção assim, para um leigo, de 2010, esse aumento de mais de 400%. Quando a gente fala disso, Simara, a gente está dizendo que antes a base de comparação era muito baixa, que a gente não tinha indicadores que retratassem isso direito, as duas coisas. O que explica esses 400% de alta em 2010? Quer dizer, primeiro, essa atividade ela praticamente não existia no estado de São Paulo. Base baixa. Quer dizer, São Paulo sempre foi conhecido como um grande consumidor e produtor de derivados de petróleo, mas não de petróleo e gás natural. Agora, o estado passou a ser um player, né, nessa área de produção, de extração de petróleo e gás natural, tanto é que já é o terceiro maior produtor nacional. E esse crescimento de 400%, que é a níveis estratosféricos, né, de crescimento, decorre disso, né? Quer dizer, essa base anterior, quer dizer, era mínima, né? E claro que se a gente olhar os dados do nosso estudo mais recentes, quer dizer, esse nível é um pouco menor, mas mesmo assim é 100%, 120%, quer dizer, ainda é elevado. E à medida que se mantiver o ritmo de investimentos nesse setor, quer dizer, ainda a gente vai ver que vai ter ainda níveis bastante elevados de crescimento dessa indústria aqui no estado de São Paulo. Já eu quero saber de você sobre os indicadores, mas antes, Birajara, eu queria te perguntar a respeito dessa questão do refino, né? São Paulo na primeira colocação, mas isso não é exatamente uma novidade. É algo que já acontecia, a gente pode dizer, como estava mencionando aqui o Simar, que tem a ver com o fato de São Paulo produzir muitos derivados de petróleo e também consumir muito combustível. Tem a ver com isso? Sim. Não, essa posição tem a ver com a estratégia nacional, né? Quer dizer, São Paulo detém 4 refinarias no seu território, é uma base de distribuição de derivados para o país inteiro. Processa-se aqui, praticamente metade do petróleo processado no Brasil entra pelo terminal de São Sebastião, né, e vem para as refinarias ou é distribuído em bruto para outros estados. Então, é natural que São Paulo tem esse posicionamento porque é o maior mercado consumidor, então é uma questão de logística, de distribuição. Então.
Em relação aos indicadores, então existem 2 indicadores, um que acaba captando a indústria, né, regional, e outro que é especificamente dessa indústria extrativa? Exatamente. O que a gente apresentou no estudo é a construção de 2 indicadores inéditos para a região metropolitana da Baixada Santista. Primeiro, o INDEC Baixada Santista, o Indicador de Atividade Econômica da região metropolitana da Baixada, que era uma informação que a gente não dispunha, porque até o momento, né, a gente só tinha uma informação sobre como tinha sido a economia até 2 anos atrás, que é como é divulgado o PIB oficial do Estado, né, e dos municípios, tem uma defasagem de 2 anos. Esse indicador, ele é conjuntural, então a ideia nossa é aproximar esse período. Então, divulgar, digamos, o dado com menos tempo, né, de defasagem, digamos, 3 a 6 meses. Enfim. Tá, então de 2 anos para 3 a 6 meses. Exatamente. Então, e para poder acompanhar como as regiões do estado de São Paulo, começando pela Baixada Santista, como elas vêm evoluindo economicamente. Por exemplo, a gente poder dizer, então, digamos, a Baixada Santista cresce no ritmo superior ao estado de São Paulo, ou no ritmo inferior ao estado de São Paulo. A gente não sabia disso. Então, daqui a pouco a gente vai falar mais disso. Então, com esse indicador, isso permite a gente qualificar a atividade econômica das regiões paulistas. E a ideia do SEAD é fazer isso também para outras regiões. A primeira foi a Baixada Santista, juntamente com essa parceria com a Secretaria de Energia. E o outro indicador é o indicador da indústria extrativa de petróleo e gás natural, que nós usamos as informações de preço e quantidade fornecidas pela ANP. E um detalhe importante nesse estudo é que nós consideramos o preço por campo, né, de produção. Quer dizer, em São Paulo, no litoral paulista, tem 5 campos de exploração de petróleo e gás natural. Então, a ANP define um preço para cada um desses campos, um preço de referência para cada um desses campos, e que depois vai ser usado na distribuição dos royalties do petróleo e gás natural para os municípios de São Paulo e para o Estado. Então, nós usamos essa informação do preço do petróleo por campo, né? Portanto, é uma informação muito qualificada, né? É uma informação que foi discutida publicamente pela ANP, né? E é divulgada mensalmente. Isso tem a ver com a qualidade do óleo que é extraído daquele campo ou não? Tem a ver. Um óleo mais leve, por exemplo, que é considerado mais valioso. Depois o Birajara pode comentar melhor, mas isso tem esse óleo da Bacia de Santos, né? Quer dizer, principalmente do pré-sal, se eu não me engano, é a mais leve, né? É de melhor qualidade. É isso, Birajara? Ok, é isso, não. Esse cálculo, né, esse valor da produção tem a ver com a qualidade do óleo extraído, que varia para cada campo, para cada reserva e tal. Em relação à força de trabalho que a gente tem ali na região, né? A gente já tem essa atividade bem representativa na área. É uma força de trabalho qualificada para atuar nesse mercado? Sim, a indústria de petróleo e gás, principalmente o segmento de exploração e produção, exige um grau alto de qualificação, treinamento, né? E é um segmento da nova atividade econômica que está se desenvolvendo na Baixada Santista que nos interessa acompanhar, né? A gente pretende desdobrar esse trabalho no futuro para saber que perfil, né, de mão de obra está sendo requerido e em que medida a região está contemplando ou está dando conta, né, desse atendimento às demandas dessa atividade econômica. Por outro lado, quer dizer, a própria operação, como é uma operação extraterritorial, ou seja, exige um apoio, uma logística constante de ir até as plataformas, trazer materiais, levar materiais, trazer pessoas, movimenta também todo um conjunto de outros serviços que a gente entende que a Baixada tem todas as condições de prover, né? Menos especializados, mas que em termos de volume também significa, a nossa expectativa é que haja uma grande oferta de empregos para a região. Então, o desdobramento futuro desse trabalho é olhar como é que isso se rebate no campo, essa dinamização econômica se rebate no campo do emprego regional.
Eu acho que o que também pode ser observado futuramente tem a ver com algo que você mencionou, que é a importância de se ter apoio a essas plataformas. Eu li no artigo de vocês que, a partir de 2011, a Petrobras acabou revendo alguns planos, inclusive um que incluía a instalação de uma base de apoio, é isso? Sim, sim. A Petrobras vinha anunciando desde 2008, 2009 a instalação como integrada essa gestão da exploração na Bacia de Santos de uma base de apoio offshore, que nada mais é do que um grande terminal com acesso portuário e logístico às estradas e à ferrovia, para você poder manipular e despachar todo esse serviço de atendimento às plataformas, aos campos de produção, né? Movimentando cargas, gentes e suprimentos, enfim. E isso, quer dizer, o modelo que se conhece e que se pratica no Brasil, mais referencial é o de Macaé. Né? Então, quer dizer, toda a expectativa que se tinha de dinamização econômica para a região era calcada no modelo de Macaé, nos parâmetros de Macaé. Né? E, nesse sentido, a instalação de uma centralidade disso na Baixada era muito importante. Porque os fornecedores também se aproximam, quer dizer, você tem toda uma... Como o operador, o principal protagonista está ali instalado, você favorece, né, toda uma polaridade, uma centralidade de serviço no entorno dessa instalação. Isso a Petrobras veio a mudar, né, ela, no mínimo, postergou essa condição. E então a gente também, um dos objetivos secundários do estudo é olhar como é que essa não centralidade, a não existência da base, pelo menos nesse momento, o que implica isso na pulverização dessa demanda, nesses serviços, nesses empregos, nessa dinamização econômica que era esperada. Então a ideia é saber como é que isso está acontecendo na região, porque afinal de contas, dependendo do alcance disso, você pode ter pressão sobre infraestrutura de transportes, habitação, impactos de outra natureza socioeconômica, decorrente de um vetor econômico desse que está se instalando na Baixada. E na ausência dessa base de apoio, o que acontece? Tem uma outra base em outra localidade que acaba fazendo esse apoio? Sim, o apoio hoje à Bacia de Santos está sendo feito a parte marítima pelo Rio de Janeiro e por Itajaí, tá? E a parte aérea, que é basicamente helicópteros, né, está sendo feita por Itanhaém, pelo aeroporto de Itanhaém e pelo Rio de Janeiro. É uma operação mais distante, mais difícil. Mais distante, mais desarticulada, né, menos centralizada. Tem um outro ponto bem importante do artigo de vocês, que foi escrito ao lado de outros 3 colegas, que revelou a força da indústria de extração de petróleo e gás na Baixada em um momento crucial, um momento recente. Vamos ver. A expansão da indústria extrativa de petróleo e gás na Bacia de Santos ajudou a economia da região a se recuperar mais rápido que a do estado de São Paulo da crise internacional de 2008. A Baixada Santista voltou a crescer em agosto de 2009 e o estado em novembro daquele ano. Além disso, a partir de 2010, houve uma forte aceleração da taxa de crescimento regional em comparação com o estado. No auge da expansão, a região metropolitana de São Paulo cresceu 12,6% em 2011, enquanto o estado teve um avanço de 1,6% no mesmo período. Até 2009, só havia produção de petróleo e gás natural no campo de Merluza. Ainda naquele ano, começou a produção no campo de Lagosta. Em 2010, entrou em operação definitiva o campo de Baúna. Em 2011, o de Mexilhão. Em 2012, o de Piracaba. E em 2013, o de Sapinhoá. Só reforçar a informação que apareceu ali, né, do auge dessa expansão no ano de 2011. Bom, aí tem 2 coisas importantes, né? A gente observou essa expansão toda e a recuperação mais rápida da região do litoral paulista do que o estado de São Paulo, na ocasião da crise de 2008, então alguns meses antes. A gente pode dizer que essa recuperação prévia teve a ver com essa indústria, mas teve a ver também com outras medidas de estímulo que foram anunciadas para todo o país naquela época, né? Então, o que a gente identificou a partir da montagem desse indicador é que, após a crise de 2008, a região da Baixada Santista ela se recuperou um pouco mais rápido que a economia estadual. Então, isso foi uma grande novidade. Né?
E até 2008, o indicador ele começa a ser calculado em 2002. Então, nós temos uma série mensal desde 2002. De 2002 até 2008, a gente percebe que o nível de atividade econômica da região da Baixada é muito próximo ao do Estado, com pequenas variações. Né? Uhum. A partir de 2009, o Estado volta no final de 2009, volta a crescer a economia estadual e a região volta a crescer um pouco antes e no nível mais acelerado. Em 2010, aí já começa a ter um descolamento, né? Quer dizer, a região vai crescer num nível muito superior ao do estado de São Paulo. A região cresce 11%, o estado de São Paulo cresce 7% em 2010. E em 2011, como a gente viu aqui, aí sim, a região cresce 12,6%, que é um nível chinês de crescimento, e o estado cresce 1,6%. Aí, o que explica isso? Quer dizer, por um lado, tem a ver com a própria política nacional, né, de retomada, né, da atividade econômica pós-crise de 2008. Incentivar o consumo. Exatamente, incentivo a desonerações tributárias, enfim, que estimularam o consumo, o aumento do crédito, especialmente crédito habitacional. Verdade. E isso contribui para a retomada das atividades de serviço e comércio da Baixada Santista e também impulsiona o setor de atividades imobiliárias. Né? O número de lançamentos imobiliários nesse período já era grande e voltou, né, a ser um nível assim, bastante elevado, né, em toda a região da Baixada Santista. Bom, isso por um lado. E por outro lado, o início da exploração, né, dos campos, né, aqui em São Paulo, os campos da Bacia de Santos, né, isso também reforçou, né, essa retomada do crescimento da economia da Baixada Santista. Então foram esses dois aspectos, né, por um lado a própria política econômica nacional, né, o mercado interno, o crédito habitacional, impulsionou também as atividades imobiliárias e, por outro, esses investimentos feitos, né, para a exploração de petróleo e gás natural no litoral paulista. Agora, Birajara, a gente observou, né, esse descolamento do crescimento da economia do litoral em relação ao Estado a partir de 2010, com auge em 2011. Só que, recentemente, a gente teve o rebaixamento pela Agência de Classificação de Risco Moody's da nota da Petrobras. A Petrobras perdeu o grau de investimento. Esse tipo de notícia, você acredita que pode fazer com que no futuro a gente já não tenha esse descolamento, que a região da Baixada Santista já não cresça tanto, pelo menos no tocante em relação a essa indústria extrativa, por causa de notícias como essa, do rebaixamento da nota da Petrobras? Obviamente a Petrobras vai passar por dificuldades, inclusive para cumprir o seu programa de investimentos, que provavelmente vai ser reformulado, né? Mas o que a gente entende é que essa é uma indústria de longo prazo, né? As questões conjunturais elas acontecem, né? Provavelmente vai ter um ajuste na Petrobras, talvez uma diminuição, mas por outro lado a Petrobras tem muitos ativos, inclusive de segmentos outros, de distribuição, refino, gasodutos, infraestrutura, quer dizer, o que nos parece é que ela tem meios de minimamente manter o investimento estratégico na área de exploração e produção, que é o principal objetivo dela, né? Mas, sem dúvida, isso pode trazer um pouco de dificuldade, mas não acredito que vá onerar demais os investimentos de exploração e produção. A gente tem uma outra ilustração que fala do impacto financeiro em São Paulo do que é investido nacionalmente na cadeia de petróleo e gás natural. Vamos ver. Um estudo do Programa Paulista de Petróleo e Gás Natural revelou que para cada 1 bilhão investido em todo o país na cadeia de petróleo e gás natural, há um retorno no estado de São Paulo nas finanças de 8.926 pessoas, contando os empregos diretos, 2.429, indiretos, 2.636 e um efeito na renda de 3.862 moradores. Além disso, o valor adicionado à economia paulista, a partir do investimento de 1 bilhão no setor, em âmbito nacional, é de 166 milhões e 300 mil reais, contando o retorno direto, 81 milhões e 500 mil, e o indireto, 84 milhões e 800 mil reais.
Bom, Birajara, quando a gente observa esse retorno, a gente precisa lembrar o papel que São Paulo tem como fornecedor de equipamento também, Sim, né, para sim. essa indústria. Exatamente. Esses dados dizem respeito ao Parque Industrial de São Paulo enquanto um fornecedor relevante de toda a indústria de petróleo e gás no Brasil. Né? Em torno de 50% do que é adquirido no Brasil de bens, equipamentos industriais, vem de São Paulo. E essa é uma outra dimensão dessa atividade econômica exploratória de petróleo e gás de São Paulo, que é a novidade, né? E que interessa ao Estado potencializar, ou seja, ao governo do Estado. É um mercado que vai crescer muito, né? Quer dizer, então a própria manutenção dessa participação no mercado muito maior exige um esforço, né? E, além disso, há uma possibilidade há desafios a serem vencidos do ponto de vista tecnológico, de inovação, né? Que, ao mesmo tempo, pode ser uma oportunidade para a indústria dar um salto de competitividade, principalmente uma competitividade global, né? Então, quer dizer, a questão desse fornecimento e do acompanhamento desse desenvolvimento, desse desafio tecnológico que se apresenta, ele é fundamental para tornar a indústria paulista mais competitiva. Além de acompanhar esse desafio tecnológico que você menciona, que é bem relevante, o que mais poderia ser observado para a gente conseguir otimizar essa expansão que vem acontecendo nos últimos anos, mesmo com algumas situações desfavoráveis, como redução de investimentos, como a gente observou em 2011, a gente mencionou mais cedo, também essa questão da diminuição do preço do barril de petróleo. O que mais pode ser feito para aproveitar esse bom momento na Bacia de Santos? Olha, o que a gente entende é que talvez há do ponto de vista mais macroeconômico, né, da indústria de petróleo e gás no Brasil, há uma demasiada concentração de responsabilidades sobre a Petrobras, né? Quer dizer, eu acho que seria interessante, acho que inclusive para a Petrobras, que houvesse um maior número de players, né, de outros operadores, né? E para o país talvez fosse o caso de uma possibilidade de atração de um maior nível de investimentos, se a gente não dependesse tanto da Petrobras para que esses investimentos ocorram, né? Então a gente acha que a diversificação de operadores, né, no pré-sal talvez desse uma condição de acelerar um pouco mais essa exploração das reservas da Bacia de Santos. Muito obrigada pelos esclarecimentos que vocês dois trouxeram aqui na Univesp TV, por apresentar os dados desse estudo, comentarem todos também. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Cássio. Obrigado a você. E o Descubra São Paulo, uma parceria da Fundação SEAD com a Univesp TV, volta no mês que vem.